Bom dia a todas e todos os servidoras e servidores técnico-administrativos e docentes do IF Goiano, do IFG e de outras instituições que, porventura, estejam nos acompanhando. Nós vamos dar início ao debate promovido pelo Sintef-Go, intitulado A Conjuntura e Mobilização dos Servidores Públicos Federais. Informamos que esse debate compõe o calendário de atividades aprovadas na última Assembleia Extraordinária do Sintef, que ocorreu no dia 25 de março. Naquela ocasião, foi aprovado o estado de mobilização, a partir do entendimento de que precisamos aprofundar no interior da categoria a compreensão sobre a conjuntura e sobre o que já tem sido feito pelo movimento sindical em âmbito nacional. São muitas as dúvidas e esse debate pretende contribuir para saná-las. Embora atordoados, em busca do melhor modo de retomar presencialmente as atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e gestão nos institutos, permanecemos atentos e apostos para encontrar a melhor maneira de fazer nosso grito coletivo, que é justo, ser escutado pela sociedade e pelos ouvidos moucos de quem ocupa o governo federal. Para esse diálogo foram convidados, e a quem agradecemos pelo aceite, o professor Carlos Davi Lobão, já conhecido de muitos de nós aqui. Ele é professor de matemática no campus Campina Grande do IFB, membro da coordenação geral do Sinasef e tem representado esse sindicato em todas as tentativas de diálogo com o Ministério da Economia e nas mobilizações que já estão em andamento. Também conosco o professor Valmir Barbosa, professor de História lotado no campus Goiânia do IFG e secretário-geral do Sintef-Go. E o Igor, que trabalha aqui no sindicato, está nos apoiando nessa transmissão. E a gente agradece também por esse suporte. A dinâmica que nós pensamos aqui foi a seguinte: professor Valmir, em até 10 minutos, apresenta aspectos da conjuntura na qual se põem as nossas condições como classe trabalhadora, e, na sequência, o professor Lobão, entre 15 a 20 minutos, desenvolve uma intervenção com ênfase na campanha de recomposição salarial emergencial, sobre a greve unificada dos servidores públicos e servidoras públicos federais e o lugar do Sinasef, portanto, o nosso lugar nessa luta. Na sequência, 1 ou 2 blocos para interlocução com os debatedores. Essa foi a dinâmica que nós pensamos, e aí nós pedimos que vocês coloquem, né, a participação via chat, registrando presença, o campus em que estão lotados e qual instituto, e quando se tratar de pergunta, vocês, por gentileza, coloquem em caixa alta a expressão pergunta, porque facilita para nós aqui na condução do trabalho. Então, vamos ao debate. Professor Valmir, por gentileza. Primeiramente, agradeço à professora Janaína Cristina pela apresentação, por estar aqui assumindo essa responsabilidade, e, sobretudo, ao professor Davi Lobão, a nossa grande liderança e dirigente nacional do Sinasef, que vem aqui dar essa contribuição no sentido dos debates, das reflexões e da mobilização que temos que promover, né? A minha intervenção é bem básica e, de certo modo, ela tem como objetivo, de certo modo, poupar um pouco o professor Davi Lobão de fazer uma recuperação histórica para que ele possa ficar mais à vontade na discussão em torno das questões que envolvem diretamente a construção da campanha salarial, né, da campanha de recomposição salarial emergencial e, sobretudo, a questão da greve geral, mas evidentemente da greve geral dos servidores públicos, mas evidentemente o professor está sempre muito à vontade, muito qualificado também para realizar recuperações de conjuntura que é sempre muito qualificado no sentido de conduzi-las, né? Eu também agradeço, também aproveito, né, para chamar atenção para o fato de que as iniciativas que temos tomado, sempre em parceria com as demais seções sindicais, né, do Sinasef, aqui de Goiás, então, a exemplo da seção sindical de Formosa, de Jataí, de Rio Verde, né, e assim por diante, né. Eu gostaria de
salientar que nós nos encontramos ainda hoje dentro da conjuntura do golpe de Estado de 2016. Né? Então, esse eu acho que é um ponto fundamental para a partida da nossa leitura dessa conjuntura precedente às mobilizações e lutas que estamos conduzindo hoje. Não é? Após aquele golpe de Estado, nós tivemos a PEC, não é? 95 de 2016, aprovada. Nós tivemos a reforma trabalhista de 2017 e nós tivemos a reforma da Previdência de 2019. Esse conjunto de contrarreformas, elas marcaram um profundo retrocesso, não é? Seja na questão dos direitos sociais, seja na questão dos direitos trabalhistas. Não é? Veja que nós vivemos praticamente um subfinanciamento generalizado na educação, na saúde, nas políticas, né? Naquelas atribuições que são próprias, por exemplo, da questão ambiental, há um processo de subfinanciamento, não é? Das ações, das políticas públicas, todo um processo também de desarticulação, fragmentação, desconstrução de instituições encarregadas dessas políticas. Quer dizer, vivemos um contexto realmente bastante difícil por esse lado. Quanto à questão da reforma trabalhista, veja, mesmo quando nós temos um contexto de aumento da empregabilidade, quase sempre entendida como aumento, mas empregabilidade sobre a forma de ocupações, né? Na forma do contrato informal de trabalho. Então, mesmo quando nós temos um contexto de ampliação do número de trabalhadores empregados ou ocupados, são trabalhadores que recebem menores salários, são famílias que têm renda familiar, não é? Reduzida em função dos impactos que essa reforma acarretou. Eu gostaria de salientar algumas questões referentes à conjuntura de 2017 e 2018, que, de certo modo, nos ajuda a compreender que a conjuntura do golpe ela não se caracterizou dentro de uma continuidade. Na verdade, nós tivemos várias movimentações das forças regressivas e tivemos até mesmo o que denominamos de golpe dentro do golpe, né? Um aspecto importante que temos que ver, não é? A gravação que Joesley Batista faz sobre o Temer, não é? Sobre o presidente Michel Temer, e ali como parte de um processo de implosão de qualquer outra alternativa eleitoral que pudesse vir no campo de, digamos assim, de uma alternativa de centro-direita. Então, ali praticamente mata a possibilidade do Temer ou de qualquer outra candidatura de centro-direita do Planalto. Depois nós temos a prisão do Lula de 2017, com a construção da Lava Jato, e temos muito claro, né, desde o que a Intercept Brasil proporcionou de informações, nós vimos a profunda articulação entre procuradores, juízes de um lado e instituições norte-americanas, portanto, aquele processo era parte do que a gente pode compreender como guerra híbrida, né? Que o imperialismo euro-americano, sobretudo os Estados Unidos, tem conduzido em vários países. Por fim, a intervenção militar no Rio de Janeiro de 2018, né? Impedindo qualquer processo de investigação que a família Bolsonaro possuía com as milícias e seus envolvimentos em corrupção e crime, o que criava as condições muito favoráveis para que, em 2018, no avançar da conjuntura eleitoral, pudesse haver uma polarização, não entre Bolsonaro e uma candidatura petista
livre da possibilidade da candidatura Lula, né? Então, isso nos traz para o ano de 2019, não a vitória de Bolsonaro na presidência, portanto, na eleição presidencial, portanto, uma construção que seguramente envolveu parte da tecnoburocracia civil do Estado, sobretudo alguns juízes, procuradores e assim por diante, mas envolveu predominantemente o alto comando militar nesse processo. Então, isso é muito importante para que a gente tenha a compreensão da extensão do que está posto para nós nessa conjuntura e na conjuntura e em todo o período que se seguirá essa conjuntura. A partir de 2019, nós tivemos a aprovação da reforma de Previdência, conforme salientamos. A partir também de 2019, nós tivemos um processo de arroxo salarial que se seguiu ao longo desses 3 anos, que se soma, não é, ao que já vinha do período Temer. Outra questão que também chama atenção foi um processo agressivo de desmantelamento do Estado, né? Portanto, sobretudo através de portarias, instruções normativas e tudo mais, nós tivemos um processo de profunda desagregação, uma mudança da própria ossatura institucional do Estado ao longo desse período. Portanto, se acentuou mais fortemente as políticas, a reconfiguração neoliberal do Estado a partir da ação desse governo, né? E se há algo de muito importante que nós alcançamos foi a derrota, não é, da reforma da Previdência, da reforma administrativa. Aqui eu acho que é um marco realmente muito importante, não é? De certo modo, as mobilizações no âmbito dos órgãos, de certo modo, a própria pandemia e a urgência do servidor público, do serviço público, numa leitura e uma percepção da sociedade, também trabalhou fortemente no sentido da não criação das condições para a aprovação dessa, mais essa contra-reforma, e também, evidentemente, as jornadas, a campanha fora Bolsonaro, que, embora possa certamente não ter embarcado fortemente as lutas contra as contra-reformas, pelo menos no nível que nós desejávamos, mas ainda assim se fez presente também a questão da luta contra a reforma administrativa. Então, aqui tem um marco muito importante desse processo. Eu gostaria só de concluir chamando atenção para o fato de que, de certo modo, a passagem de 2021 para 2022, de certo modo, é uma retomada da passagem que nós delineamos de 2019 para 2020, em termos de uma retomada das mobilizações e das lutas nacionais. Eu me lembro, né, de ter participado, o camarada Davi Lobão certamente vai poder trazer mais a minúcias isso, mas nós tivemos a plenária 162 do Sinasef, que foi, salvo engano, em março, né, de 2020, para preparar a greve geral unificada, inicialmente, pelo menos da educação, mas com a perspectiva de ser ampliada com os demais setores do serviço público e até mesmo dos servidores e das servidoras públicas estaduais e municipais, chegamos mesmo a realizar um ato político, porque naquela oportunidade, em Brasília, do Sinasef, houve também a plenária do ANDES e houve também a plenária da FASUBRA, e nós até fizemos um ato, nos reunindo, né? De modo unificado, uma multidão de representantes das entidades e das bases, né, das várias universidades e institutos federais, pautando ali uma greve, uma mobilização na perspectiva de uma greve nacional forte, para retomar a iniciativa política e levar o governo ao
ao recuo. Mas, infelizmente, a pandemia atropelou, certamente, essas iniciativas, e as lutas que tivemos de lá para cá tiveram de se dar do nível muito mais cometido, muito condicionado às redes sociais, e estamos agora, 2 anos depois, de certo modo, recuperando e entrando em campo novamente nessa grande disposição de luta e de resistência. Não é? Então, eu termino por aqui e agradeço aí a todos e a todas por essa oportunidade inicial. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, vou registrar a minha alegria, a minha felicidade de estar aqui com os companheiros do Instituto Federal de Goiás e com o Instituto Federal Goiano. Para mim é uma satisfação muito grande. Queria aqui, em nome de Evaldo, que eu já vi que está aqui presente, né, que estou com muita saudade, dar um abraço a todos e todas que estão nos assistindo e colocar como exemplo essa atividade. É esse tipo de debate, de discussão, que vai fazer com que a gente supere as nossas dúvidas, que a gente supere as nossas dificuldades, supere os nossos medos, supere as nossas preocupações e caminhemos juntos a partir do bom debate para aquilo que nós precisamos construir, que é a nossa luta por dignidade, pela nossa carreira, pela nossa profissão, pelos nossos salários, pelas nossas vidas. Então, queria muito agradecer estar aqui. Como você disse, Valmir, você nos ajudou muito resgatando essa parte histórica aí da luta que nós travamos desse período, né, principalmente do golpe para cá. E eu queria pegar, então, da reforma administrativa para cá, que eu acho que tem muita coisa a ver com a nossa campanha salarial. Nós fizemos 14 meses de luta contra a reforma administrativa. Foram 14 meses de luta com tentativas de atos nos estados, no nosso local de trabalho. Foram atos que reuniam a vanguarda, não foram atos de massa, não só porque nós tínhamos uma pandemia para enfrentar, mas também que nós tínhamos, né, e com muita dificuldade, incapacidade de mobilizar a nossa base. Também isso também pesa. Né? Afinal de contas, como você mesmo revelou, nós vimos de um golpe, de derrotas consecutivas para a classe, e isso desanima. Né? Você, quando vai para o campo de futebol assistir seu time ganhar, não é porque ele está perdendo, você vai quando ele está ganhando. Né? Então, quando a gente está perdendo, as coisas se desanimam. E aí veio uma necessidade da gente colocar o bloco na rua, da gente fazer uma resistência contra a reforma administrativa, que era um caos. A reforma administrativa acabava com as nossas carreiras, nós íamos ter trabalhadores, né, professores, técnicos administrativos, professoras, técnicas administrativas, contratadas sem concurso público, ganhando a metade do que a gente ganha, né, para fazer o mesmo trabalho que a gente faz. E o pior, lá estava escrito na reforma administrativa, está escrito, porque ela não foi derrotada, ela está engavetada e pode ser colocada pelo presidente da Câmara a qualquer momento. Só que eles não vão fazer isso em ano eleitoral, porque eles sabem o desgaste que seria aprovar uma lei tão desumana, tão agressiva, tão impactante contra os serviços públicos. Né? Então, você teria lá, estava lá escrito, que você poderia ser demitido por desnecessidade. Olha, eu estou falando aqui com muito orgulho dentro do meu campus está voltando quarta-feira para o trabalho presencial, hoje está tendo uma reunião pedagógica, eu me afastei da reunião pedagógica, então estou usando a internet do meu campus, estou aqui muito orgulhoso no campus onde eu trabalho, aqui do IFPB, falando para vocês, e olha bem, isso aqui podia ser privatizado, isso aqui podia ser doado ao ente privatista. A PEC 32 era um caos. Né? Aqui nós temos 25 professores de matemática no nosso campus. Né? Que aqui nós temos a licenciatura em matemática e todos os cursos precisam muito de matemática. Então nós temos uma equipe boa de matemática. Esse pessoal podia ser substituído por professores, né, contratados sem concurso público. E ao chegar aqui das aulas ganhando metade do que a gente ganha, nós passaríamos a ser desnecessário. E com a desnecessidade da gente, nós poderíamos ser demitidos. Estava lá na lei, estava escrito isso. Né? Então, está escrito isso. Então, nós fizemos um bom debate, uma boa resistência, e com muito trabalho de mídias sociais, levamos isso a sério, contratamos uma empresa que fez toda uma campanha, reforma administrativa não, né? Fez todo um processo midiático, somou a isso
as resistências que nós fizemos presencialmente, e aí eu destaco as 14 semanas em Brasília. Foram 14 semanas em Brasília, lá no Congresso Nacional, no aeroporto, esperando o deputado. E isso fez com que a gente conseguisse efetivamente barrar a reforma administrativa. E para a gente foi uma vitória muito importante. Eu diria, sem medo de errar, Valmir, que essa foi a principal vitória da classe trabalhadora do golpe para cá. Foi a principal vitória da classe trabalhadora, que estava vindo de sucessivas derrotas. Então, com essa vitória, nós aumentamos o nosso astral. Ela não foi uma ação de massa, mas foi uma ação que mobilizou muita vanguarda, muita gente, né? Um conjunto de militantes muito interessantes. E aí nós fomos impactados por uma declaração, né, do presidente da República, que em 2022 iriam reajustar mais uma vez o salário dos policiais. O nosso não. E aí nós não aceitamos isso. Saindo de uma vitória, animados com a luta, e ouvindo a declaração como essa, só nos restou uma coisa: vamos fazer uma reunião. Vamos discutir com os demais sindicatos o que é que nós queremos diante dessa realidade. E aí, com muita unidade, com muita disposição, nós unificamos um pedido de reajuste de 19,99%, que é a inflação acumulada durante os 3 anos de governo Bolsonaro, do primeiro dia do mandato dele até 31 de dezembro de 2021. Então, nós pegamos essa inflação acumulada e pautamos como nossa reivindicação lá no Ministério da Economia. Pasmem vocês que até hoje o governo não chamou a gente para negociar. Aí você vai dizer, mas não teve uma mesa com vocês? Não foi mesa de negociação, já eu explico isso. O governo não chamou a gente para negociar. Não chamou. E aí nós começamos a protocolar um conjunto de ofícios. Tem que abrir uma mesa de negociação. Os estados estão negociando, né? A discussão de reajuste em todo o Brasil. A classe trabalhadora, quando está com o seu salário corroído, reivindica a negociação entre capital-trabalho, entre trabalhador e patrão. Então, como é que o governo federal não negocia conosco? É algo mais natural numa sociedade capitalista, a reivindicação mais antiga da história da classe trabalhadora no regime capitalista, que é a reposição das suas perdas salariais. E o governo não dava ouvido para a gente, não deu ouvido para a gente. Até que nós fomos recebidos por um ofício que nós fizemos coletivamente, depois de muita pressão, de muita vontade, de muita exposição. Acho que foi uma conquista ser recebido. E o governo, ao nos receber, disse 2 coisas, Valmir. Olha bem, disse que não tinha dinheiro e que não ia dar reajuste para a gente. Essa foi a primeira mesa conosco em que nós fomos recebidos. Repito, não era mesa de negociação. Ele deixava isso bem claro. Estava ali para dizer a situação do governo, para falar com a gente. A gente queria falar com eles, então ele recebeu a gente. Recebeu para dizer isso: olha, não tenho dinheiro, não tenho como dar reajuste a vocês. E nós dissemos: olha, se você quiser fazer uma discussão séria conosco sobre o orçamento da União, se tem ou não dinheiro, nós estamos dispostos. Porque a nossa leitura é diferente da sua. O governo brasileiro tem dinheiro. O governo brasileiro não tem disposição de reajustar o salário dos servidores, porque está vivendo uma situação de que está querendo destruir o serviço público. E se destrói rapidamente o serviço público, pagando mal aos seus servidores, né? Porque aí, quando você começa a ganhar mal, você começa a fazer de conta que trabalha, né? E o serviço público vai se precarizando, vai se destruindo. Então, nós colocamos isso claramente. Não é verdade que o governo brasileiro não tem dinheiro. Tem dinheiro. Com muita discussão, e nós mostramos fontes, né, discussões sobre isso, pasmem, o representante do governo foi obrigado a reconhecer que o problema não era a falta de dinheiro. Que o problema era que o governo brasileiro não tinha uma proposta para repor nossas perdas salariais. Não tinha isso acumulado. Que tinha jeito, nós estávamos com a razão, né? Que tinha dinheiro, que realmente é para a questão central, não é falta de dinheiro, sempre há um jeitinho para fazer as coisas quando quer, o governo não quer. A partir dessa declaração, nós arrancamos do governo federal um compromisso, né, dos representantes da Secretaria de Recursos Humanos, órgão especializado e adequado para discutir os nossos salários. Nós arrancamos dele um compromisso para consultar o governo, para ver se o governo tem disposição ou não de abrir uma mesa de negociação conosco. Eles pediram um prazo até o dia 1º de abril para dar essa resposta a gente, e durante esse processo de espera, nós fizemos uma jornada de luta em Brasília, dia 29, 30 e 31, que foi bastante interessante, reuniu mais de 5.000 pessoas, fizemos uma boa caminhada
por Brasília, e fizemos pressões muito, muito interessantes, que deu repercussão. Tanto é que você hoje encontra a imprensa e você vê Paulo Guedes, você vê o presidente do Tesouro Nacional falando em reajuste, coisa que eles não falavam um ano atrás, não falavam 2 anos atrás, nem falavam 3 anos atrás. Os 3 anos do governo Bolsonaro, nenhum deles falava em reajuste. Então, ao falar em reajuste, é um reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo e estamos avançando. Mas olha bem, nós mandamos um ofício para eles dizendo o seguinte, que nós não queríamos a resposta por telefone, que nós queríamos a resposta de forma presencial, em um encontro. E eles se comprometeram a dar essa resposta no encontro e nós fomos receber essa resposta no dia 1º. Pasmem. Eles começaram a reunião o seguinte, olha, antes de começar a discussão aqui, tem que deixar uma coisa bem séria. Teve um sindicato de base, aqui, ele leu lá um sindicato, é o sindicato ligado à Condicef em Brasília, publicou que nós convocamos vocês para uma reunião. Não, nós não convocamos vocês para a reunião. Isso é muito ruim, porque não houve isso. Nós estamos atendendo a solicitação sua de pedido de reunião para dizer a nossa resposta sobre se vai negociar ou não. E nós tivemos que reconhecer que realmente aquilo era a verdade. Agora nós afirmamos o seguinte, se você está indignado, porque uma sessão de base diz que vocês convocaram a gente, imagine como é que está a nossa indignação, né, quando esse governo aí não chama a gente para negociar e começa a soltar na grande imprensa, através de declarações de pessoas do governo, que vai dar 400 conto na nossa auxílio alimentação, que vai reajustar salário em 400 conto, que vai ajustar salário em 5%, e fica com essas intervenções desqualificadas, desencontradas de elementos do governo, quando uma mesa de negociação não se abre de forma concreta. Então, se a sua indignação existe por causa disso, pode ter certeza. A nossa indignação com o governo é bem maior, porque não se justifica nenhum patrão não receber os seus trabalhadores para negociar e chegar à possibilidade de um acordo entre o desejo e a vontade e o que o governo pode dar. Então, a gente quer efetivamente uma mesa de negociação já, porque a nossa indignação, pode ter certeza, é 100 vezes maior do que a sua. Né? Dentro dessa fala nossa, o governo colocou uma coisa muito interessante, Valmir. Eles não têm autorização para negociar. Não é que eles não são capazes, nem que eles têm competência. Eles têm competência, eles não têm autorização para negociar. Não estão dispostos a abrir mesa de negociação e podem até conversar com a gente. Se a gente solicitar uma audiência para qualquer coisa, eles vão lá e contam a qualquer coisa que a gente quer ouvir. Negociação, não. E nós colocamos como resposta que a gente não queria conversar com eles. A gente quer negociar com eles. Até porque eles não são nossos amigos, né? Se conversa com amigo, a gente quer efetivamente negociar. E aí veio, né, a nossa análise. Olha, teve um momento lá, é bom colocar isso, Valmir, que o governo chegou a dizer que o PLN 01, que vai ser votado essa semana no Congresso Nacional, provavelmente amanhã, que pede um aditivo para o orçamento da União, ele revelou uma coisa muito, muito, muito perigosa e revelou tamanha incompetência desse governo. Que se esse aditivo não for aprovado, a LOA, que está lá no Congresso Nacional, não garante o pagamento dos nossos salários em 2022. Ou seja, se não tiver um aditivo no orçamento, o governo brasileiro só paga o nosso salário até outubro. Não tem dinheiro para pagar em novembro. Os servidores públicos federais vão ficar sem salário em novembro e dezembro. Isso foi dito por eles. Olha o tamanho de incompetência a esse governo. Incapaz de, depois de ele ter destruído o serviço público, reduzido o número de trabalhadores em mais de 60 mil trabalhadores, o governo Bolsonaro começa com o número de servidores públicos federais, hoje o número é menor, diminui a folha de pagamento, a massa salarial, reduziu o salário da gente tudinho. Esse governo não conseguiu colocar na LOA um valor que possibilitasse o pagamento dos nossos salários. Ele está correndo agora com o Congresso Nacional para aprovar um aditivo de orçamento para que garanta pagar os nossos salários. Quando nós chamamos de incompetente, talvez para dizer que não é tão incompetente assim, ele colocou uma coisa muito engraçada. Ele colocou que nessa PLN poderia sobrar um dinheirinho para discutir possíveis reajustes. E nós fomos para cima deles, que esse método está errado, cara. Você primeiro discute com a gente numa mesa de negociação, e se o reajuste que for dado precisa de um PLN, que a gente junto constrói esse processo de PLN. O processo é inverso, não é o contrário. E aí eles foram obrigados a refazer o discurso deles e dizer que o PLN não era para reajuste.
né? O RPLN era realmente para só completar o nosso salário, que senão nós vamos ficar sem salários. Então, um governo cheio de contradição, cheio de vai e volta, não sabe o que diz, né? São muito incompetentes, né? São muito ruins de trabalho. Mas olha bem, no outro dia que nós saímos da sala, com sangue nos olhos, claro, ninguém sai dessa sala conformado, fizemos a reunião do FONASEP e foi consenso. De 4, começa hoje, a 9, que é a manifestação do sábado, Bolsonaro nunca mais, nós vamos fazer uma intensificação de mobilização na nossa base, chamar a base para o ato do dia 9, fazer uma grande campanha durante toda essa semana, fazer grandes assembleias e discutir a nossa possibilidade de fazer greve. Para isso, nós estamos articulando com a FASUBRA e com o Andes, para que a gente possa discutir um calendário unificado de assembleias, rodadas e plenárias conjuntas, para que a gente culmine, se possível, com a deliberação conjunta entre as 3 entidades, para que a educação entre em greves de uma só vez, né? Esse é o propósito nosso, nós estamos construindo isso. Mas eu quero terminar aqui, Valmir, dizendo uma coisa muito importante. Se a gente ficar em casa, sentado, nós estamos deixando para esse governo tudo o que ele quer na vida, que é não reajustar os nossos salários. É bom lembrar que, por 4 vezes, o Congresso Nacional, durante a pandemia, votou a redução em nossos salários de 25%. Nós derrotamos as 4 vezes, não conseguiram aprovar. Mas 4 vezes foi a voto, se o nosso salário seria ou não reduzidos. É muito importante colocar que o interesse desse governo não é reajustar o nosso salário, é reduzir o nosso salário. Então, nesse sentido, nós temos que se mobilizar. Porque aí eu quero colocar uma coisa, Valmir, para terminar, me perdoe aí, muito interessante. Se a gente não se mover agora, com o discurso de que no próximo ano a gente faz isso, pessoal, nós vamos para o próximo ano sem moral, porque não tivemos a competência de fazer a luta agora, e o outro governo, o novo governo do próximo ano, fazer. Quer dizer, vocês lá não fazem greve, comigo vocês fazem, é isso? Quer dizer, eu sou a bucha de canhão de vocês, então a gente vai ficar sem moral política, até mesmo para fazer uma luta concreta no próximo ano. Então, qual é o desafio que o SNASEF tem na mão? Nós estamos reconhecendo que isso é um desafio, que é construir a greve com participação massiva da nossa base, com trabalhadores se envolvendo, comprando essa briga, abraçando isso. Greve que pare os institutos, que não bote os institutos para funcionar, que feche os campos efetivamente, que faça grandes mobilizações, que vá para as ruas, que busque apoio da sociedade, que construa a unidade que nós precisamos com todos os servidores públicos federais. Essa é a greve que nós precisamos. Se a gente não fizer isso, não teremos nada e, pior, não teremos moral no próximo ano para fazer a luta adequada. Então, o nosso desafio está posto. Está dado que a greve vai ser forte, bonita e maravilhosa, que nós já estamos mobilizados? Não está dado. Está dado que nós precisamos construir. Eu costumo dizer, Valmir, que nós estamos na cozinha, preparando, com o tempero na mão, preparando uma boa comida. A boa comida é a greve. E o tempero é a nossa capacidade de fazer a greve ficar bonita. Então, vamos mexer bem esse tempero, fazer ele de forma adequada, e parabéns por esse debate, a Assembleia de amanhã, todo mundo participa da Assembleia de amanhã, para que a gente possa dar a nossa opinião, fazer com que abracemos ou não abracemos essa luta, com a responsabilidade que nós vamos ter como consequência daquilo que a gente decidir. Eu digo com toda sinceridade, fazer a luta, fazer a greve é uma necessidade imperiosa, até mesmo para termos moral e no próximo ano reivindicar, se caso a gente não consiga nada esse ano. E acredito eu que uma greve forte, vitoriosa, neste ano, a gente consegue. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem condições de virar esse jogo e trazer para a gente conquistas importantes. Esse governo não está se mexendo, falando de 5%, falando de graça. Ele está falando isso, ele não falou isso nos 3 últimos anos anteriores. Ele está falando isso hoje porque nós estamos nos movendo, nós estamos nos mobilizando, nós estamos fazendo ações, nós estamos exigindo. Parabéns para cada uma que está envolvido nessa luta. Obrigado, Valmir, desculpa aí se eu superei aí o tempo, mas a vontade de mobilizar a categoria está sendo muito grande nesse momento. Janaína, querida, desculpa aí se eu passei do tempo. Está ótimo, professor Davi, não passou do tempo. Nós observamos aqui, para manter a interlocução com você, não há, pelo menos até o momento aqui, nenhuma pergunta específica, mas, por certo, o que você trouxe, que é essa relação com o governo federal, é uma dimensão em torno das dúvidas que aqui a base tem, né? Então, eu quero primeiro fazer um oi, um cumprimento pela presença de colegas do Campus Goiânia, do Campus Goiânia Oeste, do Campus Jataí, Ceres,
Campos Lusiânia, Campos Formosa, Campos Anápolis, outros colegas que eu não consegui localizar de qual campus são, né? Então, isso diz para nós uma dimensão, um alcance, um interesse, uma preocupação de entender o que implica esse estado de mobilização que foi aprovado ainda na nossa Assembleia. Então, eu vou passar para o Valmir, porque eu vejo que tem algumas indagações que ele pode vocalizar para nós, e deixo com você duas delas. Uma delas é como é que você avalia a mobilização de outros institutos pelo país. Eu acho que isso dá para nós uma medida importante do grau de força que a gente precisa empreender. E como é que você avalia também a articulação possível com outras categorias, Davi, que hoje estão já em processo de discussão dessa greve? Mas, Valmir, com você um pouco antes do Lobão. Na verdade, nós estamos aqui para ouvir o Lobão mesmo, né? Essa que é a verdade, né? Mas eu complementaria o Lobão, na verdade, passaria apenas um marca-texto, né? Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o fato de que essa mobilização ela é fundamental também pós-desfecho do próprio processo eleitoral. A mobilização, sobretudo no que tange ao impedimento da aprovação da reforma administrativa, ela é fundamental, porque se tem um desfecho eleitoral e ocorre uma vitória de uma candidatura que não seja a candidatura do governo e uma recomposição do Congresso Nacional, nós teremos um assodamento da parte desse próprio governo e da liderança do Congresso Nacional, por exemplo, para aprovar uma reforma administrativa, né? Então, é fundamental essa mobilização, não só com a atenção, conforme o Lobão tem frisado, não só em torno da questão salarial, da recomposição salarial, mas no conjunto do processo de luta e de enfrentamento que temos realizado. Outra questão importante é que nós estamos numa conjuntura política eleitoral, o que vale dizer que há um momento de debate político que é fundamental. Quer dizer, essa mobilização forte e organizada, e, sobretudo, um fortalecimento que também tem de passar no processo de articulação com as centrais sindicais, é fundamental para também pautar o processo de debate político eleitoral, pautar o debate com candidatos, no sentido de qual é o compromisso que eles têm, ou se não têm, em relação à desconstrução de contrarreformas, a exemplo da previdenciária, a exemplo da trabalhista, não é? Ou de reorganização e recomposição do Estado que foi, em grande medida, destruído ao longo, desde Temer, mas que acentuou-se muito mais no governo Bolsonaro, né? Então, isso é muito importante que essas mobilizações tenham toda esta leitura. Outra questão que também temos de ter atenção é com relação ao ano que vem. Conforme o Lobão chamou a atenção muito corretamente, quer dizer, o candidato vitorioso lá pode dizer, olha, se vocês não realizaram lá, por que agora é em cima de mim que vocês vão fazer a mobilização? E ele pode complementar esse discurso dizendo, olha, eu posso até dialogar com vocês para 2024, porque eu estou preso, não é? Dentro dos compromissos orçamentários, né? Dos planos plurianuais, este meu primeiro mandato, eu realizo o que foi planejado pelo governo anterior. Então, é de suma importância, politicamente, a nossa mobilização nesse contexto. E também, da mesma forma que eu chamava atenção para o fato de que estamos ainda na conjuntura do golpe de Estado, e esse golpe de Estado que foi uma construção entre elites nacionais e o capital internacional, na forma de guerra híbrida, essa própria
crise e tensionamento internacional, ele tenderá a acirrar os posicionamentos mais regressivos das classes dominantes brasileiras e impor um alinhamento mais incondicional ao imperialismo norte-americano, por conta da defesa dos interesses hemisféricos que esse imperialismo norte-americano tem. Então, é mais um elemento que temos de ter a consciência, né, a compreensão, e ter essa dimensão e conduzir a luta com a clareza de todas essas mediações em termos da concepção da luta e das bandeiras e da ação política, mas também de compreender toda a dimensão regressista que está colocado no presente, né? Portanto, é um momento crucial de construirmos a campanha, de construirmos a greve geral, mas uma greve geral que tenha uma leitura ampla, sobretudo junto ao que o Lobão chamou a atenção, a vanguarda social, digamos assim, a vanguarda política, a vanguarda social, que tem um poder grande de interferência junto aos segmentos mais amplos das nossas instituições, da classe trabalhadora e tudo mais, mas é imprescindível que essa vanguarda social, portanto, as direções das entidades, aquela base organizada, etc. e tal, tenha toda uma clareza muito, muito ampla, não é? Acerca do que está posto na conjuntura e nos enfrentamentos de agora e de como os enfrentamentos, a organização e os enfrentamentos de agora se articula com as lutas que se colocarão após o processo eleitoral no ano que vem, nesse contexto de ordem mundial em crise. Contigo, Lobão. Eu vou acrescentar aqui, Lobão, se você me permite, duas perguntas que elas são relacionadas também ao que a gente está dizendo de como mobilizar, né? Uhum. Então, o professor Josué Vidal, ele é do campus Goiânia, ele pergunta como está a articulação com o ANDES e FASUBRA e sobre a possibilidade de uma greve unificada. Há essa expectativa de mobilização e adesão das universidades? E aí o professor Ricardo Takayuki, que é de Ceres e F. Goiano, pergunta como pensar a campanha para fora das instituições federais, buscando o apoio da sociedade civil, principalmente nesse contexto que a gente está de volta às aulas presenciais nos institutos? Eu vou tentar responder, fazendo um debate sobre as questões, pedindo a eles que fizeram a pergunta que também nos ajude. Porque se eu tivesse todas essas respostas bem na pontinha da língua, seria maravilhoso, a gente estaria aí vitorioso, com certeza. São desafios que nós temos que procurar, né? Sobre o ANDES, FASUBRA e SINASEF. Nós até agora não lançamos ainda a convocatória da nossa próxima plena, que vai discutir se entramos ou não em greve, porque nós queremos fazer isso com um calendário unificado junto com a FASUBRA e SINASEF. E ANDES, as três entidades da educação. É possível isso? É possível. O ANDES pediu um tempinho para a gente, porque ele estava em congresso, e eles têm uma prática, depois do congresso deles, ficam em reunião. O congresso dele terminou sexta-feira, dia 1º, aí sábado, domingo, eles estavam em reunião da direção. Nós estamos pegando o retorno deles hoje para começar a discutir isso. Qual é a ideia? Reunir as três direções, fazer um calendário dentro das nossas realidades que culmine com a possibilidade da construção de greve unificada da educação para se somar à greve que já está acontecendo. Por exemplo, o Banco Central entrou hoje em greve, né? Por tempo determinado. Os companheiros do INSS já estão em greve desde o dia 23. Então, já tem gente em greve. Nós estamos atrasados, nós temos que correr nessa história. Sobre o apoio da sociedade, o que é que eu penso? Não sei se é a solução pronta, pelo amor de Deus. Nós temos que construir isso concretamente com todo mundo. É fácil? Não, não é fácil, pessoal. Nós estamos vindo aí de uma pandemia que nos tirou por 2 anos daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é os atos presenciais, as manifestações presenciais, a conversa corpo a corpo, olho no olho, ombro no ombro, né? E nós temos a consciência de que é esse trabalho presencial, com todas essas coisas que eu coloquei, né, do olho no olho, do ombro no ombro, são essas coisas que superam medos, que tiram incertezas, que constroem a mobilização, a segurança de um no outro, porque nós, trabalhadores, quando vamos à luta, quando vamos à greve, nós confiamos em quem?
nos nossos parceiros, no nosso companheiro de trabalho, na nossa companheira de trabalho. Então, isso a pandemia nos tirou. Aquelas reuniões que fazíamos no local de trabalho, né, na sala dos professores, no setor de trabalho dos tais, aquilo ali nos foi roubado. Né? A pandemia... não, mas nós fizemos várias assembleias remotas. Não é a mesma coisa. Não supera muitos problemas da construção de uma luta esses encontros remotos. A presença física, o contato, o ombro no ombro, o olho no olho, é fundamental para que a gente supere muita coisa que está envolvida na construção de uma greve. Então, não é nada fácil, não é nada fácil. Mas o desafio está posto, nós precisamos construir. Então, como encarar esse problema? Eu acho que nós temos que ser honestos. A honestidade é o fato mais precioso que nós temos para buscar apoio da sociedade. Primeira coisa que nós temos que dialogar com o pai dos nossos alunos é: você é trabalhador? Você passou 5 anos com o seu salário congelado? Você teve reajuste durante esses 5 anos? Porque eles tiveram reajuste. Nós não. Nós estamos com salários congelados. Não, eu não tenho carteira assinada, eu faço serviço, eu sou prestador de serviço. O seu serviço que você presta está cobrando o mesmo preço que você cobrava 5 anos atrás? A gasolina saiu de R$ 2,60 para R$ 7,80. A carne saiu de R$ 20 para R$ 50 o quilo. O botijão de gás saiu de R$ 35 para R$ 120. E o nosso salário está congelado. Eu vou dar um dado aqui que vocês não sabem o tamanho do que é. Nós sempre fomos acusados de sermos o quê? Sermos privilegiados. Nós, servidores públicos federais, somos privilegiados. Somos marajás. Um professor, uma professora substituta do Instituto Federal de Goiás, do Instituto Federal Goiano, graduada, concursada para fazer 2 anos de trabalho como professora substituta, está ganhando um salário menor do que qualquer cidade do interior do estado de Goiás. Ela está ganhando abaixo do piso. Nós entramos na justiça para que nossos professores, T40, sem ser dedicação exclusiva, isso pega fundamentalmente os professores substitutos, que eles tenham o direito de ganhar o piso salarial dos professores. Você conhece aquela cidadezinha pequenininha lá no interior do Goiás? Ela tem um salário maior do que o seu colega de trabalho aí, professor substituto, está dando aula ao seu lado. Então, nós começamos a passar dificuldade. O técnico administrativo tem uma perda maior do que o docente. A técnica administrativa tem uma perda maior também. Então, essas perdas salariais ultrapassam a casa dos 50%. Nós estamos sentindo na pele. Você vai para o supermercado hoje, você sente, né? Você sente. Aquilo que você comprava antigamente, você não pode comprar mais. Você compra menos. Porque não dá para comprar a mesma coisa. Não dá para ter o mesmo padrão de vida. Não dá para ter a mesma forma de vida, né? Então, nós temos que dialogar com muita sinceridade com a nossa sociedade, com os nossos pais de alunos. Eu acho que é importante, por exemplo, aqui na próxima semana, nós vamos estar marcando aqui a reunião com os pais de alunos para dialogar, né? Aqui nós retornamos o trabalho presencial na quarta-feira, dia 6. Aqui nós vamos fazer um trabalho de discussão com os trabalhadores. Pedimos hoje um espaço para dar o informe. Nós tivemos esse espaço no encontro pedagógico, fizemos o informe de toda a campanha salarial, né? Mas nós estamos sabendo que é preciso dialogar mais, mobilizar mais, convencer mais as pessoas. Há medo, há dúvidas, há restrições? Claro que há. Nós estamos há 2 anos sem se ver presencialmente. Eu estava aqui abraçando um colega meu de trabalho que eu estava 2 anos sem ver o cara, né? Sem ver a pessoa, sem ver a companheira, sem ver o companheiro de colega de trabalho. Então, isso é real. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: não vamos mentir para a nossa comunidade. Vamos dizer ao pai de aluno, vamos dizer à comunidade que nós estamos sofrendo por 5 anos de congelamento salarial, os técnicos administrativos um pouco mais. Nós estamos sofrendo com as perdas salariais que nos impactam sobre as nossas vidas e que nenhum trabalhador fica tanto tempo sem reajuste aqui no Brasil nem em nenhum lugar do mundo. A inflação acumulada dos 3 anos de Bolsonaro é muito forte. Esse ano está caminhando para uma inflação de 10%. E deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que é muito importante. Se a gente não conseguir nada esse ano, a gente faz um reajuste PL no próximo ano, 2023, que é para 2024. Então, significa dizer que nós vamos ter uma perda aí, de 10% de inflação esse ano, mais 10% no outro ano. Quer dizer, nós vamos chegar
sem dúvida nenhuma, há uma perda salarial, nossa, há um acúmulo de inflação sem reajuste nenhum de mais de 50%. Então, é muita coisa para a gente enfrentar sem reajuste salarial. É muita coisa. As pessoas vão se desfazer de coisas que tem hoje para conseguir sobreviver. Pode ter certeza. Porque ninguém sobrevive à inflação de 50% a 60% com congelamento de salário. Sem impacto sobre a sua vida. Tem impacto forte sobre a vida. Então, nós temos que dialogar com a nossa comunidade sobre isso. Sobre isso. Como é que as coisas se mexem nesse país. Né? E eu digo uma coisa a você, eu quero terminar dizendo isso a vocês. Davi, mas vale a pena reajustar? A gente faz uma campanha, esse governo é fascista, tal, e aí nós vamos ter um aumento só de 5%? Vale a pena lutar até que seja 0%. Porque isso nos arma para o próximo ano ter um reajuste. Até 0% vale a pena. Por incrível que pareça. Esse é o fato concreto que está nos colocado como responsabilidade. E vou dizer a todos e a todas, olhe bem, o Valmir colocou aí, eu quero aprofundar esse debate. Se a gente perde essa eleição, Valmir, se Bolsonaro é reeleito, a reforma administrativa é aprovada em 2 tempos. Aprovada rápida. A nossa categoria se destrói. A BTT, PCCTAI passa a não existir. Seremos carreiras mortas. Porque o que vai existir enquanto carreira dentro do Instituto Federal são trabalhadores, professores, professoras, técnicos e técnicas contratados sem concurso público. Sem concurso público. BTT e PCCTAI viram carreiras mortas. Carreiras mortas, se congelam salários. Destrói. As nossas vidas param. Nós vamos ter que procurar outro emprego. Outro emprego. Essa é a realidade de uma vitória do governo Bolsonaro nas próximas eleições. Por isso que nós estamos casando essa luta que nós estamos fazendo por salário, pelas nossas vidas, pelo nosso emprego, pela nossa rede, pela nossa instituição, com o Bolsonaro nunca mais. Não dá para aguentar. Estou fazendo política, estou fazendo a boa política, a política de preservar a minha vida, a minha carreira, meu instituto, a prestação de serviço que eu faço, a sociedade que precisa da gente. Eu estou fazendo essa política e faço com muito orgulho. É isso que nós temos que fazer. A política, boa política, a política de defesa do povo, a política de defesa do serviço público, a política de defesa do atendimento. Pessoal, não é pouca coisa. O nosso instituto, ali em 2010, 2011, até 2016, teve um investimento de $9 mil por aluno. Não estamos com investimento menor do que $5 mil por aluno. Estamos a 50% do investimento que nós tínhamos há um tempo atrás. Estão destruindo a gente, pessoal. Estão acabando com a gente. Quem aqui faz pesquisa? Eu fazia pesquisa todo ano, tinha 4 alunos comigo recebendo bolsa. Não tem mais bolsa, pessoal. Meus alunos estão saindo. Aqueles pobres alunos que pegavam a bolsa para sobreviver, eles estão abandonando a escola. Porque não tem mais bolsa para eles. Então, pessoal, vamos juntos salvar aquilo que de melhor aconteceu na educação do mundo. Os integrados, produtos dos institutos federais, é o que melhor aconteceu na educação do mundo nos últimos 15 anos. Vamos preservar isso. Vamos lutar por isso. E isso passa, sim, pelos nossos salários. Isso passa, sim, pelas nossas vidas. Não vamos ter vergonha de dizer isso à sociedade. Nós queremos ter o nosso salário recomposto, porque as perdas salariais estão colocando dificuldade de sobrevivência, de possibilidade de vivermos bem, de comprar livros, de viver bem como nós vivíamos. Nós queremos viver com dignidade. Nós somos concursados, capazes e produzimos uma escola que chegou a estar entre as 5 melhores do mundo, produto do nosso trabalho, do nosso esforço. Nos orgulhamos cada uma daquele trabalho que fizemos. Obrigada, professor Lobão. Acho que o professor Danilo, que é do campus Aparecida, ele faz um comentário que é complementar ao seu, e ele diz: outro elemento importante a ser trabalhado com a comunidade é quanto ao estrangulamento orçamentário que está sufocando as instituições e praticamente tornando inviável o funcionamento dos campos. Então, acho que essa é uma observação importante, porque nos alinha, nos dá subsídios e, principalmente, não nos descola como categoria da nossa condição de classe trabalhadora.
né? Então, lutar pelas nossas condições é também lutar por direito à educação. Acho que esse elemento é importante, que a gente não fique descolado e não apareça para a sociedade civil uma ideia de que estamos fazendo uma defesa estritamente vinculada às questões salariais. Não, estamos fazendo atrelada à nossa condição de classe, e acho que os exemplos que você disse, eles impactam tanto o nosso orçamento como o orçamento da vizinha e de outros tantos sujeitos, quer dizer, impacta no orçamento de todos nós, né? Tem um colega de Minas Gerais que faz aqui essa ressalva, essa indicação, né? Ou é 20% ou é greve. Outros comentários foram feitos aqui ao longo da exposição. Nós temos uma chamada para a Assembleia marcada, ainda no dia 25, nós deixamos esse indicativo para a Assembleia de amanhã, e aí eu passo para vocês dois para as considerações finais, e nós encerramos dentro do nosso tempo previsto, que era de 1 hora para essa atividade. Valmir? Essa questão é fundamental, né? Trabalhar a questão do corte orçamentário, como ele chega, né, dentro das instituições. Só para se ter uma ideia, no campus em que eu trabalho, o sindicato ajudou, por exemplo, no começo agora das atividades, a reproduzir, por exemplo, banners para ajudar a posicionar e orientar os estudantes que estavam retomando a instituição. Nós tivemos aqui estudantes que há 2 anos simplesmente não conheciam o campus, somente trabalharam, estudaram remotamente. E a instituição não tinha recurso até para isso, né? E a entidade pôde, por exemplo, fazer essa contribuição, né? Então, veja o grau de dificuldades que nós nos encontramos. E, seguramente, os cortes orçamentários, eles tenderão a inviabilizar uma série de programas. Em alguma altura, a questão da alimentação estudantil, em alguma, né? As bolsas, né? As visitas técnicas já vem num processo de comprometimento de longa data, né? Portanto, essa questão é uma questão fundamental para que nós possamos demonstrar, né, para esses segmentos da comunidade interna, representado pelos nossos estudantes, mas também, e sobretudo, seus pais, suas mães, o grau de ameaça e de ataque que as nossas instituições estão sofrendo. Outra questão que também é vital e que foi fruto de um grande debate que nós realizamos aqui em Goiás, sobretudo a partir do Sintetgo, e também tivemos, inclusive, a participação do professor Lobão nesse processo, o debate em torno da portaria 983, que é uma portaria que acentua enormemente a parte da carga horária vinculada ao ensino e cria situações extremamente mais adversas para a carga horária vinculada à pesquisa, vinculada à extensão, que é claramente um ataque à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, são questões extremamente importantes. Outra questão é que docentes e servidores e servidoras docentes, e servidores e servidoras técnico-administrativo e administrativas sofrem, por exemplo, o controle da jornada de trabalho, né? O caso, a situação dos servidores e das servidoras técnico-administrativo, técnicas administrativas, ela é de uma violência extraordinária, porque se de um lado se encontram há praticamente 6 anos, há 6 anos sem aumento, com uma perda salarial que supera os 50%, é também o segmento que sofre a questão, por exemplo, do ataque à flexibilização, né? A concessão das 30 horas, o controle severo eletrônico, em alguns casos até biométrico, de pontos. Quer dizer, então, há um processo também interno extremamente agressivo e violento, não é? Tanto de desconstrução da instituição, quanto de intensificação do trabalho e repressão
aos servidores docentes e administrativos, né? Então, é um quadro realmente bastante grave. E conforme o professor Lobão colocou, você, Janaína, também, a participação também dos nossos companheiros e companheiras, é fundamental que esse debate chegue realmente junto à comunidade que convive dentro do Instituto e também aqueles que estão fora dos próprios institutos, dos nossos campos, né? Então, é fundamental esse diálogo, né? Eu gostaria só de concluir, é fundamental que esse alinhamento em relação às direções nacionais, né, do Sinasef, do ANDES e da FASUBRA, se dê. É fundamental que a gente tenha uma campanha nacional, né, com identidade visual e, ao mesmo tempo, aquelas bandeiras mais gerais, unificadoras, sobretudo, é claro, né, o índice de 19,99, ele é fundamental, mas, enfim, é imprescindível que a gente tenha essa capacidade e essa movimentação nacional. Talvez o Lobão possa nos auxiliar com relação ao PROICLES, né? Se há uma perspectiva de contarmos também com o PROICLES, que representa o setor docente das universidades, também nessa construção. Mas, enfim, agradeço a participação do Lobão, é uma satisfação enorme estar podendo compartilhar com ele esse momento. Agradeço demais a nossa camarada Janaína Cristina pelos trabalhos, não é? E a todos e todas que nos acompanham. É uma grande satisfação poder estar dialogando. Abraços. Janaína, querida, eu queria agradecer o convite, dizer que concordo com o Luiz Carlos aí, que disse que a atividade deu conta da discussão, então não precisa acrescentar muita coisa. Só, Valmir, sobre a questão do PROIFES, eu queria adiantar que o que nós dizemos ao PROIFES é que eles, né, façam uma assembleia e migrem para o Sinasef e para o Andes, da Universidade para o Andes, e acabe com o sindicato que é construído de forma paralela, né, de forma muito inconveniente. Por exemplo, as campanhas que nós fizemos, poucas campanhas eles participam, né? Até na hora de ratear a despesa, né? Nós chegamos ao ponto de ter que colocar o nome das entidades no final dos vídeos e tal, porque tem entidades que ficam sem ratear e querem tirar o proveito dessa mobilização. Então, o carinho que eu tenho aos companheiros que são ligados ao PROIFES esse sindicato não é um sindicato, né, materializado enquanto instrumento de luta da classe. A gente precisa compreender que o sindicato que existe nos institutos federais é o Sinasef, nas universidades é o ANDES e a FASUBRA, que esses companheiros procurem esses sindicatos para que a gente possa se fortalecer, né? A outra coisa é o seguinte, eu quero me despedir de vocês, pessoal, construindo aqui uma responsabilidade. Eu vi aqui alguma reclamação, tipo, a atividade foi boa, mas tem pouca gente, vários campos ausentes. Nós temos uma assembleia amanhã. Então, não é obrigação a partir de agora, eu quero dividir essa responsabilidade. Não é responsabilidade agora só da direção do sindicato fazer a assembleia de amanhã ser uma assembleia lotada, uma assembleia com muita presença da base. Eu quero dividir essa responsabilidade com cada uma que assistiu a essa atividade. Cada uma pega o seu celular, começa a conversar com seus colegas, com seus pares, com seus colegas de trabalho, com o pessoal do seu campus e começa a chamar eles para a assembleia de amanhã. A deliberação tem que ser coletiva, nossa. E essa responsabilidade tem que ser nossa. Então, eu queria parabenizar o sindicato pela atividade e queria chamar cada um aqui presente para dividir conosco essa responsabilidade. Nós, dirigentes sindicais, somos incapazes de sozinhos fazer essa luta vitoriosa. Se vocês não abraçarem junto conosco, cada dia um mais novo aparecendo nas nossas manifestações, nas nossas assembleias, nas nossas reuniões e abraçando também, isso vai nos levar a uma derrota. Nós precisamos crescer. Esse bolo tem que crescer. E ele cresce se você abraçar, se você contribuir, se você ajudar. Então, pessoal, cada um aqui presente se sinta responsável pelo sucesso ou não da Assembleia de amanhã. Se ela for um sucesso, se ela for massiva, se ela for participativa, é um sucesso de cada uma que aqui contribuiu para ela. Se ela não for participativa, se ela for esvaziada, se ela for pequena, é uma derrota nossa, coletiva, minha, sua, de Valmir, de Janaína e de todos que estão aqui presentes. Então, eu faço esse apelo a cada uma,
para a gente fazer da Assembleia de amanhã, o Sinterfigol, uma grande Assembleia, com grande participação, com grande envolvimento da nossa base. Vamos lá, todo mundo tem compromisso hoje. Vamos conversar com. Ei, vamos para a Assembleia amanhã, vamos para a Assembleia amanhã. Bora, moçada, bora, moçada. É isso aí que nós temos que fazer de hoje para amanhã, pessoal. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Lobão, a sua agitação, a sua forma sempre vigorosa de nos chamar para a luta. E é isso mesmo, com o mesmo empenho que a gente desenvolve ações de ensino, pesquisa, extensão, gestão e pós-graduação, amanhã, compromisso nosso, na agenda, Assembleia, às 10 horas da manhã. Agradeço também ao professor Valmir pela intervenção, as contribuições, e ao Igor pelo apoio aqui internamente. Então, obrigado e bom trabalho para nós, que o dia segue.